Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Com o aumento dos preços dos carros 0 quilômetros e a alta dos combustíveis, as pessoas começaram a buscar novos meios de transporte e isso resultou no aumento da procura das motos elétricas. Os lojistas estão otimistas e apostam na tendência de crescimento do setor no segundo semestre do ano. Elton acaba de comprar um ciclomotor elétrico, atraído por 3 razões. Foi praticidade, economia e sustentabilidade. Tudo o que envolve meio ambiente, aqui em casa a gente tem essa educação. Em relação às motos convencionais, as elétricas são grandes aliadas do meio ambiente. Só no estado de São Paulo, as comuns responderam por 21% da emissão de monóxido de carbono no trânsito no ano de 2020. E a população parece estar mesmo com um olhar mais focado na sustentabilidade. Vide o crescimento das vendas desse tipo de veículo. Até maio deste ano, foram emplacadas quase 3 mil motos elétricas, incluindo scooters e triciclos. Um aumento de quase 900% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fenabrave. O gerente desta loja especializada na Zona Sul de São Paulo confirma o motivo do crescimento tão significativo nas vendas. Esse é um dos pontos mais importantes, que é a emissão dos gases, e a emissão do som do veículo elétrico. Não faz barulho, não polui e não pesa no bolso. Pelas minhas contas, eu vou ter economia dos R$300 por mês de combustível. Dá 2 tanques de gasolina, no meu carro. Então, para mim, está valendo a pena. É que o Elton percorre apenas pequenos trechos, roda em média 40 quilômetros por dia. É o máximo que uma moto dessas consegue fazer com uma carga a 50 quilômetros por hora. A velocidade limite determinada para esse modelo pelas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que incluem também a obrigatoriedade de emplacamento e habilitação específica ao condutor. Muitas pessoas adquiriram esses veículos chamados ciclomotores elétricos como se não fossem veículos. Eles foram importados como brinquedos, como equipamentos eletrônicos e aí eles não vieram com os requisitos que a lei de trânsito exige para que eles fossem registrados. Essa resolução ela vai dar uma espécie de anistia para esses veículos que já estão no mercado, para que eles possam, a partir de novembro, fazer o registro junto ao Detran. As novas diretrizes do CONTRAN ainda envolvem outros veículos elétricos menores, chamados de autopropelidos, entre eles bicicletas, patinetes e skates, equipamentos que não ultrapassam 1.000 watts de potência e atingem, no máximo, 32 quilômetros por hora. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação, nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então, isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. Com regras definidas, o Bruno acredita que as vendas dos veículos elétricos cresçam ainda mais até o final do ano. Eu creio que a gente vai ter aí, cada loja, em média de 50% a 60% do aumento das vendas. Segundo Elton, é o tipo de transporte ideal para quem não precisa percorrer longas distâncias. Dentro da cidade, bairros, assim, tranquilo. Eu já percebi que ela atende tranquilamente da rotina do dia a dia no trânsito. Eu recomendo, sim. Com os recursos perto de esgotarem, o programa de incentivo à compra de carros de até R$120 mil será prorrogado e ampliado para empresas. O programa teria inicialmente 4 meses de duração, mas os R$500 milhões destinados à compra de automóveis e comerciais leves praticamente já acabaram.
Com a medida, o programa total, que era de R$ 500 milhões para automóveis, sobe para 800 milhões. A duração máxima do incentivo vai continuar sendo de 4 meses, mas o governo acredita que ele dure apenas mais algumas semanas. As montadoras começaram a baixar o preço dos carros logo após o anúncio do pacote de incentivo fiscal à indústria automobilística. Um dos modelos mais baratos do país, o Renault Kwid, teve uma queda de R$ 10 mil no preço original. O programa do governo, publicado em 6 de junho, alcança carros com preços de mercado até R$ 120 mil e os descontos vão de 1,6% a 11,6%. Dessa forma, ficam entre R$ 2 mil a R$ 8 mil. Tais valores serão abatidos no momento da compra junto à concessionária. Olha só, vereadores aprovaram por 44 votos a 11 a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. O texto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes. Veja o que poderá mudar. O principal objetivo do projeto é tornar a cidade mais densa nas proximidades dos eixos de transporte. Para isso, o texto do relator da proposta, o vereador Rodrigo Goulart, libera a construção de grandes prédios em um raio de 700 metros de linhas de metrô e 400 metros de terminais de ônibus. Mas o texto diz que proprietários de apartamentos nas áreas do eixo terão direito a uma vaga de garagem somente se o imóvel tiver mais de 60 metros quadrados. Para apartamentos a partir de 30 metros quadrados, a concessão desse benefício será facultativa. O projeto também autoriza prédios com área útil 3 vezes maior que a área do terreno, e não mais o dobro, como é atualmente. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o município realizou um processo participativo amplo, democrático e transparente para discutir os ajustes do plano diretor, com 91 atividades participativas. Ainda assim, entidades da sociedade civil e urbanistas criticam o projeto e desaprovam o texto. Quem explica por quê é o engenheiro civil com quem eu conversei. Acompanhe. O plano diretor, eu vejo muito mais pelo lado positivo. Eu tenho certeza que ele vem para agregar. Agora, sempre tem pontos polêmicos, né? Pontos críticos, né? A questão da verticalização sempre tem que se prever antes os instrumentos de escoar a população, né? O transporte público, a gente trazer as pessoas mais para dentro dos eixos urbanos, isso facilita as pessoas usar o transporte público e evitar o transporte de carro, né? Conforme você vai aumentando os raios do plano diretor e a possibilidade de construir mais nesses raios, você vai deslocando do eixo público, do eixo de transporte público, e, de certa forma, isso vai gerando um prejuízo, né? Mas assim, isso é como se fosse reformar um apartamento, né? Ou uma casa. Não tem jeito, sempre tem um pouquinho de transtorno, né? Hoje a gente tem vários pontos críticos, né? Para trazer esses imóveis, esses prédios mais altos para dentro desses eixos de 600 metros, né? Eu sei que encosta em pontos críticos, mas, de certa forma, ainda assim, sempre vem pelo lado positivo, porque aprimora o que já era para ter sido aprimorado e por todas as classes. É isso aí. Caso sejam sancionadas, as mudanças valerão até 2029. E o governo federal lançou o Plano Safra para a Agricultura Familiar e totalizou 441 bilhões de reais em recursos ao setor rural. A gestão já havia anunciado a parcela do plano voltado a grandes e médios produtores. O governo liberou 77 bilhões e 700 milhões de reais em recursos para o Plano Safra 2023-24, voltado à agricultura familiar e pequenos produtores. A parcela do plano voltado a grandes e médios produtores já foi anunciada com crédito de 364 bilhões de reais. Somados os montantes do instrumento de crédito, o setor vai ter disponível neste plano safra recorde, com um total de 441 bilhões de reais. Do total de recursos liberados, 71 bilhões e 600 milhões de reais são para o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor alcança quase 78 bilhões de reais, considerando ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural.
política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, Garantia Safra e Proagro. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar. Olha só que alarmante, o Brasil registrou 2.800 tentativas de fraude por minuto no primeiro trimestre deste ano. A conclusão faz parte do cruzamento dos resultados de uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O levantamento mostra que de janeiro a março de 2023, quase 2% de todas as transações digitais no sistema financeiro do país tiveram intenções criminosas. Ao todo, foram 365 milhões de tentativas de golpes só nos canais financeiros digitais nesse período. Para chegar a essa conclusão, a empresa de prevenção de fraudes e segurança digital CAF analisou os indícios de tentativas de golpes em operações financeiras, transporte, delivery e comércio eletrônico. O levantamento revelou que o maior volume de fraudes ocorreu entre as 10 da manhã e 18 horas, o que, segundo a empresa, sugere que os fraudadores têm um comportamento semelhante ao do usuário comum, justamente porque buscam passar despercebidos. A pesquisa da CAF ainda revela que no primeiro trimestre houve aumento de tentativas de driblar sistemas de reconhecimento biométrico e facial, além dos golpes do Pix, que muitas vezes acontecem quando as pessoas recebem propostas por WhatsApp de enviar aí uma certa quantia em dinheiro via Pix e receber o dobro do valor de volta. Mas é claro que isso não acontece. Infelizmente, a gente sabe que muita gente cai nessa em outras modalidades do golpe do Pix. Por isso, nós estamos aqui trazendo esse alerta para que as pessoas fiquem atentas para não caírem nesses tipos de golpes. E ainda falando sobre segurança, todos os meses, cerca de 10 milhões de brasileiros têm dados como logins e senhas expostos na internet. O número mostra um crescimento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números são da empresa de segurança Apura Cyber Intelligence e mostram o interesse dos criminosos nas informações de brasileiros. Em 2022, segundo a plataforma de cibersegurança, 72 milhões de credenciais de brasileiros foram vazadas. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram identificadas 39 milhões e meio de tentativas de acesso a dados. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, este número corresponde anualmente às populações do Rio de Janeiro e Brasília somadas. O relatório indica que muitos sites e serviços online são alvos constantes de ataques cibernéticos, que exploram brechas de segurança para obter acesso não autorizado aos dados do usuário. É importante lembrar que a invasão de contas pode levar ao roubo de identidade, com os criminosos utilizando as informações pessoais para cometer fraudes financeiras ou outras atividades ilegais em nome da vítima. O estudo de cibersegurança orienta que os usuários tenham um papel ativo na proteção de suas informações pessoais. O ideal é você adotar boas práticas de segurança, como senhas fortes e únicas, atualizar com regularidade o seu software, além de se conscientizar dos possíveis riscos. De São Paulo, Leonardo Félix. Com 203 milhões de habitantes em 2022, o Brasil teve o menor crescimento populacional em 150 anos. O estado de São Paulo abriga 1 em cada 5 residentes no Brasil. É o que apontam os primeiros números do Censo 2022, divulgados pelo IBGE. O Brasil ganhou 12 milhões e 300 mil habitantes entre 2010 e 2022, um aumento de 6,5% na população. O país nunca cresceu tão pouco, o número é cerca de 10 milhões a menos do que o esperado. A taxa que mede a progressão anual da população foi de 0,52%.
a menor da história desde 1870 e abaixo de 1% pela primeira vez. Ainda não está claro qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 com seu consequente aumento de mortes e redução das taxas de fecundidade para a desaceleração do crescimento populacional nos últimos 12 anos. Segundo os resultados, a região Sudeste concentra o maior contingente populacional, com quase 85 milhões de pessoas, ou mais de 41% da população brasileira. O censo mostra que a população brasileira continua aglomerada nos grandes centros urbanos. A concentração urbana de São Paulo reúne 20 milhões e 600 mil pessoas. Já a de Goiânia e Brasília foram as que mais cresceram, e a do Rio de Janeiro foi uma das que mais encolheram. O censo, que permite traçar um perfil socioeconômico do país, visitou 106 milhões e 800 mil endereços no Brasil. Entre as transações bancárias realizadas no Brasil, hoje em dia, 80% são digitais. O dado foi divulgado pela Febraban, no maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina, que aconteceu na última semana em São Paulo. Atualmente são muitas as transações bancárias que podem ser feitas fora dos bancos. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações bancárias no país. O restante das transações digitais são realizadas por meio de computadores, notebooks ou tablets. Em todo o ano de 2022, os brasileiros fizeram mais de 163 bilhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos. Isso representa um aumento de 30% em comparação com o ano de 2021. É uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também revelou alta de 531% nas transações de pagamentos realizadas pelo WhatsApp, com a ferramenta que foi disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. Em breve, os brasileiros poderão comprar passagens para viajar de avião por apenas R$ 200 por trecho. A informação foi confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e o nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. O projeto do governo federal deve começar no mês de agosto. De acordo com o ministro Márcio França, será criado um aplicativo para que o cidadão faça o download no celular. Ao acessar a plataforma, será possível solicitar passagens para qualquer trecho do país. Mas fique atento, porque o programa Voa Brasil terá regras para utilização. Já com o app instalado, será preciso digitar o CPF. Assim, o sistema vai conferir se o solicitante tem direito de fazer parte do programa. O público-alvo da iniciativa inclui aposentados, pensionistas, estudantes e pessoas que possuam renda de até R$ 6.800. O cidadão também não poderá ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Caso esses critérios sejam atendidos, será o momento de definir o local da partida e da chegada. Na sequência, o aplicativo vai indicar quais são os dias e horários disponíveis para a viagem. E logo depois, basta selecionar o voo de preferência e escolher a forma de pagamento. São R$ 200 para a ida e mais R$ 200 para a volta, que poderão ser parcelados em 12 vezes sem juros. De acordo com o governo federal, devem ser oferecidas de 14 a 15 milhões de passagens com valor promocional. França confirmou que as 3 principais companhias brasileiras vão participar do projeto. O ministro de Portos e Aeroportos também afirmou que as empresas de baixo custo, chamadas de low cost, devem chegar ao Brasil ainda em 2023. Mas elas não farão parte do Voa Brasil. É bom lembrar que o programa deve ofertar mais vagas durante os meses da baixa temporada, ou seja, aqueles períodos do ano em que as empresas aéreas operam abaixo de sua capacidade máxima. De São Paulo, Leonardo Félix. Veja a seguir:
Lei federal inclui um novo exame no atendimento de mulheres grávidas na rede pública. E ainda, alunos fazem corredor humano para homenagear professor em seu último dia de aula. Nós voltamos em instantes. Até já! Todos os países do mundo verão as taxas de diabetes aumentarem nos próximos 30 anos se nenhuma ação for tomada. É o que aponta um novo estudo global. Atualmente, mais de 500 milhões de pessoas no mundo convivem com a doença que pode levar à morte. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O equivalente a quase toda a população da China ou da Índia. É o que indica a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, como estimativa para o número de pessoas no planeta com diabetes daqui a 3 décadas. São homens e mulheres como a Cida, que convive há 30 anos com a enfermidade. As coisas que eu sabia de histórico familiar é que tinha sede, que passava mal, né? Sudorose, que eu vim conhecer agora, há pouco tempo, né? Com a hipoglicemia. Que se abaixa o diabetes, se passa mal. Se aumenta muito, você entra em coma, passa mal. Da demência, né? Você esquece onde você está, daqueles lapsos de memória, né? Um especialista alerta sobre os principais riscos da doença. O diabetes pode levar algumas complicações que a gente fala, principalmente da retina, ou seja, pode levar a cegueira, pode levar a hemodiálise, há lesões nos pés, onde leva a amputação. Então, são as lesões mais frequentemente relacionadas ao diabetes. Mas também algumas complicações, como aumento de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, mortalidade precoce, impotência. Então, todas essas complicações podem advir de um diabetes não controlado. O endocrinologista ressalta a importância do diagnóstico precoce do diabetes. Infelizmente, o diabetes é uma doença que causa poucos sintomas no início. Ele só vai causar muitos sintomas quando ele já está muito avançado. Por isso é uma doença perigosa. Então, para a gente detectar, normalmente teremos que fazer exames de rotina. Então, se você tem mais de 45 anos, você tem que fazer um exame de glicose pelo menos anual. Ou se você tem algum fator de risco, história familiar de pacientes com diabetes, obesidade, sedentarismo, você deve fazer exames precoces, principalmente de glicemia de jejum. O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de múltipla origem, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade desse hormônio exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose, e a falta dela provoca o diabetes. A alta taxa de açúcar no sangue ou hiperglicemia de forma permanente é a principal característica da enfermidade. O maior número de casos ocorre entre os adultos mais velhos, constatou o estudo. O diabetes, ele não existe apenas um tipo de diabetes. A gente tem vários tipos. O mais comum é o diabetes tipo 2. E sim, existe prevenção. Então, manter o peso adequado, uma alimentação adequada, exames adequados, atividade física. Então, normalmente o diabetes tipo 2 ele é associado a uma história familiar, uma genética, associada a maus hábitos. Então, aumento da gordura abdominal, aquela gordura que chama visceral, que é inflamatória, maus hábitos, consumo excessivo de carboidratos simples, bebidas açucaradas, como refrigerante. Então, a diminuição desses alimentos inflamatórios, que aumentam essa gordura visceral, ele pode sim ser um preventivo à diminuição do risco da possibilidade do diabetes tipo 2. Ser diabético exige uma rotina com muita dedicação e disciplina. Olha só a quantidade de medicamentos que a pessoa que tem a doença deve tomar diariamente. Além disso, não é nada fácil resistir aos sabores de bolos, doces e outras delícias. Como menos, né, carboidrato, mais legumes, salada. Eu como a cada 3 horas, de 3 em 3 horas. Se eu exagerar na fruta, é uma frutose, é um açúcar da fruta. E as medicações, né, que eu tenho que tomar 2 vezes por dia, insulina e os comprimidos, almoço,
café da tarde e jantar. Eu faço controle a cada 60 dias, fazendo hemograma e passando com endócrino clínico. E faço tratamento na fundação do olho, que me deu retinopatia diabética no olho direito. Então eu enxergo mais com o esquerdo. Mas está surgindo uma esperança para os pacientes com diabetes em todo o mundo. Um estudo publicado na principal revista digital da endocrinologia mundial busca a cura baseada em terapia genética. Segundo o artigo, os cientistas britânicos descobriram terapias genéticas que permitem às células do corpo combater e até curar a doença. O tratamento é realizado através da reprogramação do sistema imunológico, que interrompe o ataque e a destruição das células beta do pâncreas, que produzem insulina. Assim, o diabetes tipo 1 pode ser prevenido ou retardado no futuro. Quem ficou empolgada com a novidade é a Cida, que sonha em um dia ser curada do diabetes e poder, enfim, comer o que quiser. Ela já até imaginou como seria esse momento. Eu sonhava com um sorvete enorme, maior que eu, que parecia que ia me abraçar. Com aquelas cerejas, sabe? Aquelas coisas. Já falei para os médicos que eu não consigo. Eu amo um pãozinho francês no café da manhã. Entrar numa doceria muito famosa, com aqueles melhores doces e comer. Gastaria o salário com doce. E falando agora sobre saúde, uma lei federal incluiu um novo exame no atendimento de mulheres grávidas na rede pública. O ecocardiograma fetal permite avaliar o funcionamento do coração do bebê ainda no útero da futura mamãe. O ecocardiograma fetal permite o diagnóstico de possíveis cardiopatias congênitas, arritmias ou distúrbios funcionais e é indicado quando há alguma alteração no ultrassom ou pelo histórico de saúde da mãe, como hipertensão e diabetes. O exame passa a constar no protocolo do pré-natal da rede pública, mas ainda condiciona a oferta do procedimento à disponibilidade orçamentária, depois que a lei federal foi sancionada nesse mês. O Ministério da Saúde não divulgou o custo da inclusão do exame, mas falou que vai disponibilizar esse ano de forma gradativa. A pasta informou ainda que a despesa vai constar no orçamento da saúde no ano que vem. Com a chegada do inverno, além da preocupação com as doenças respiratórias, é preciso ficar atento e cuidar também da saúde do coração. O risco de infarto pode aumentar em até 30% nesta época do ano. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E, por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então, não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e, principalmente, fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde.
E olha só que alarmante, os donos de pets devem redobrar a atenção contra a febre maculosa. A picada do carrapato não causa problemas exclusivamente em animais silvestres. Quem protege o animal também está se protegendo de uma eventual contaminação. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por este carrapato da espécie estrela. Os aracnídeos transmissores da doença são portadores de uma bactéria que causa os sintomas. A pessoa contaminada pode inicialmente se sentir como se tivesse uma virose. Febre, dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas que aparecem. Você contar o histórico, o lugar que você frequentou, às vezes a gente percebe um carrapato no corpo, às vezes não, mas só de você contar, só de saber o histórico dos lugares que você frequentou, já vai despertar essa curiosidade para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, além dos equinos, bovinos, capivaras, os cães também podem hospedar este tipo de carrapato. Por isso, é extremamente importante manter a limpeza dos quintais e a medicação dos animais em dia. Os riscos são esses animais contraírem esses carrapatos infectados nesses parques, trazerem para casa e contaminar os outros animais domésticos. E aí isso chega muito mais próximo da gente e uma contaminação bem maior. A prevenção para nós humanos é evitar esses locais. Evitar locais como chácaras, sítios, fazendas e ter contato com os animais. E a prevenção para os pets são os carrapaticidas, os comprimidos que a gente faz frequentemente, os olhinhos Puron que a gente passa no dorso, são os medicamentos que a gente evita com que os pets peguem os carrapatos. O alerta fica para que, diante dos primeiros sintomas, uma unidade de saúde seja procurado para que o tratamento tenha logo início. Geralmente, o uso de antibióticos é recomendado pelo especialista. O sucesso de um tratamento é o rápido diagnóstico, porque quanto mais cedo você é diagnosticado, você consegue tratar e ter um sucesso no tratamento. Agora, quanto mais tempo passa, quanto mais a gente demora para descobrir qual que é a doença, aí fica bem difícil de salvar. Pela primeira vez, a USP ficou entre as 100 melhores universidades do mundo no mais famoso ranking internacional das instituições de ensino. O resultado faz parte da 20ª edição do QS World University Ranking, reconhecido sistema de avaliação educacional. Na lista divulgada nesta terça-feira, a USP ocupou o 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se assim a nova líder na América Latina. O salto de 30 posições em relação a 2023, quando estava na posição 115, é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição. O ranking passou a considerar novos quesitos como práticas de sustentabilidade, posicionamento no mercado de trabalho e relações internacionais na área de pesquisa. A primeira colocação ficou com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em seguida, aparecem as universidades de Cambridge e Oxford, no Reino Unido, e, em quarto lugar, a Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. E antes de encerrar, olha só que bacana! Alunos fizeram uma espécie de corredor humano para homenagear um professor que acaba de se aposentar em seu último dia de aula. Centenas de pessoas aparecem no vídeo que viralizou, deixando importantes lições. Um momento de grande emoção. O vídeo mostra a homenagem a um professor em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria. Uma grande surpresa que ficará para sempre marcada em sua memória. Quando eu boto o pé na porta aqui e olho para aquele corredor, eu vejo mais de 350 meninos, meninas, assim, tudo com um olhinho assim raso da água, olhando para mim, aguardando a minha saída. E naquele instante, quando eu dei uns 5 passos, não tem ser humano nenhum que não chora, que não vê ali uma missão cumprida com muito carinho. E que bela missão! Em décadas de trabalho, o professor formou não só alunos, mas centenas de cidadãos críticos e conscientes para o país, como ele mesmo descreve.
E o esforço foi reconhecido por todos na Escola Municipal Davi Gomes, em Ibatiba, Espírito Santo, com homenagem que viralizou na internet. Primeiramente, eu mandei o vídeo para a diretora mesmo. Aí depois ela foi postando. Eu coloquei nos meus stories, no meu Reels. Quase 10 mil visualizações desse Reels. Eu coloquei também nos stories do meu Instagram e a partir daí já começou. O jornal, né, nosso local aqui, a Gazeta, postou, aí daí por diante começou a ir para frente. Nascido na zona rural do estado, Jaci trabalhou na roça por grande parte de sua vida. Diz que sempre sonhou ser professor, mas só conseguiu cursar pedagogia aos 33 anos de idade. Conta que foi um sacrifício que valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu sairia lá da comunidade de Santa Maria a pé para estudar, para vencer todas as etapas. Depois deixaria minha esposa com um filho pequeno na roça para poder entrar na faculdade e concluir o curso superior. Faria tudo. Um verdadeiro exemplo de superação e dedicação. E sempre um professor que prezou-se muito pelo exercício do magistério. Então, sempre com muita paciência, com muita calma, com muito discernimento, com muita fé que a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Das crianças a qual ele sempre deu aula e foi diretor também um período. Então, o Jaci, ele sempre foi um exemplo para nós com essa mansidão, com esse amor dedicado à educação. Em uma época em que se vê tanto desrespeito e violência nas escolas, o que aconteceu no Espírito Santo impressiona, comove, ganha notoriedade. A diretora da instituição diz que não imaginava tamanha repercussão, mas se alegra pelas lições que o vídeo deixa. É divulgar isso, é divulgar o amor, divulgar o respeito, divulgar a emoção, divulgar o amor ali dispensado dos alunos com o professor, do professor com os alunos, e a família também entender isso. Que nesse tempo é muito importante a junção, a união de família e escola, e não o contrário. Dos familiares de alunos, o professor Jaci só recebeu carinho nessa despedida. Muitas mães, muitos pais, né, no WhatsApp me mandaram mensagens agradecendo pela vitória que o filho dele teve quando foram meus alunos. Ex-alunos, estudantes, professores, colegas de profissão. Foram muitas as homenagens ao professor que já deixa saudades, mas que agora se dedica a uma nova história. Apesar de aposentado, Jaci segue trabalhando como pedagogo no EJA, o Programa de Educação para Jovens e Adultos. E formando mais muitos cidadãos de bem. Espero. Esse é o meu desejo. Poder olhar nos olhos das pessoas e conviver com eles, vendo a grandeza do ser humano. Pois a educação é o alicerce fundamental para uma sociedade justa e fraterna. E eu sou muito feliz de fazer parte dela. E você, nossa Deus, para você. Que bacana, hein? Parabéns por dedicar tanto tempo para a educação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!